Aula 0 Resumo Direito Constitucional. Introdução. O estudo da aplicabilidade das normas constitucionais e do poder constituinte é essencial para a correta interpretação da Constituição de 1988. Essas matérias são amplamente exploradas em concursos públicos e formam a base do raciocínio constitucional exigido nas provas das principais bancas, como Sebrasp e Fundação Getúlio Vargas. A seguir, apresentarei de forma narrativa e fluida tudo o que você precisa dominar sobre a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, poder constituinte e princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Aplicabilidade das normas constitucionais. Todas as normas constitucionais possuem juridicidade, ou seja, todas produzem efeitos jurídicos. O que varia entre elas é o grau de eficácia, isto é, o quanto elas podem ser aplicadas imediatamente sem depender de outra norma. A classificação mais aceita no Brasil é a proposta por José Afonso da Silva, que divide as normas constitucionais em 3 grupos: normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Normas de eficácia plena. As normas de eficácia plena produzem todos os efeitos que o Constituinte originário quis regular desde o momento da promulgação da Constituição. São autoaplicáveis, não restringíveis e possuem aplicabilidade direta, imediata e integral. Isso significa que não precisam de nenhuma lei para começar a valer. Mesmo que o legislador posteriormente edite alguma norma sobre o mesmo tema, essa lei não poderá restringir o alcance da norma constitucional. Como exemplo, o artigo 2º da Constituição de 1988, que declara serem poderes da União o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si. Normas de eficácia contida. As normas de eficácia contida também são autoaplicáveis e produzem todos os seus efeitos desde a promulgação da Constituição, mas podem ter sua eficácia restringida por lei, por outra norma constitucional ou por conceitos ético-jurídicos indeterminados. Sua aplicabilidade é direta e imediata, porém possivelmente não integral. Um exemplo é o artigo 5º, inciso 13, que garante ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A norma produz efeitos imediatamente, mas o legislador pode impor restrições, como no caso da exigência de aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil para o exercício da advocacia. Outro exemplo é o direito de greve dos trabalhadores, previsto no artigo 9º. Normas de eficácia limitada. As normas de eficácia limitada dependem de regulamentação futura para que possam produzir plenamente seus efeitos. Elas não são autoaplicáveis e têm aplicabilidade indireta, imediata e reduzida. São normas que contêm um comando dirigido ao legislador, impondo a necessidade de uma lei para que o direito possa ser exercido. Por exemplo, o artigo 37, inciso 7, que trata do direito de greve dos servidores públicos, condicionando seu exercício à edição de uma lei específica. José Afonso da Silva subdivide essas normas em 2 tipos. O primeiro grupo é o das normas declaratórias de princípios institutivos ou organizativos, que estabelecem a criação e organização de órgãos e instituições. Exemplo, o artigo 88, que determina que a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios. O segundo grupo é o das normas declaratórias de princípios programáticos, que estabelecem programas e diretrizes de ação governamental, como o artigo 196, que assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas. Essas normas possuem 2 efeitos jurídicos imediatos. O primeiro é o efeito negativo, que impede a edição de leis contrárias à Constituição e revoga as anteriores que lhe contrariem. O segundo é o efeito vinculativo, que obriga o legislador a editar as leis necessárias para dar efetividade à norma constitucional. Quando essa obrigação é descumprida, ocorre omissão inconstitucional, passível de ser corrigida por meio de mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Outras classificações doutrinárias. Maria Helena Diniz apresenta outra forma de classificar as normas constitucionais. Para ela, existem normas de eficácia absoluta, que não podem ser abolidas nem por emenda constitucional. São as chamadas cláusulas pétreas. Como a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais.
As normas de eficácia plena, segundo ela, são aquelas autoaplicáveis e imutáveis apenas por emenda. As normas de eficácia relativa restringível correspondem às normas de eficácia contida, podendo ser limitadas por lei. Já as normas de eficácia relativa complementável equivalem às de eficácia limitada, que dependem de lei integradora. Também existem normas de eficácia exaurida, cujos efeitos cessaram com o tempo, como diversos dispositivos do ato das disposições constitucionais transitórias. Elas não podem mais ser objeto de controle de constitucionalidade. Um conceito importante em provas é o da densidade normativa, que significa o grau de precisão de uma norma. Quanto mais completa e detalhada ela for, menor a necessidade de regulamentação. Uma norma de alta densidade é aquela que já define seu conteúdo por si só, como a proibição da pena de morte em tempos de paz. Poder Constituinte. O poder constituinte é o poder de criar ou modificar a Constituição. A teoria foi formulada pelo abade Emmanuel Sieyès no século XVIII, durante a Revolução Francesa, e distingue o poder constituinte, que cria a Constituição, dos poderes constituídos que são criados por ela. O titular do poder constituinte é o povo, e não o governante, pois só o povo tem legitimidade para estabelecer a ordem político-jurídica. Poder Constituinte Originário. O poder constituinte originário é o poder de elaborar uma nova Constituição e instaurar uma nova ordem jurídica. Ele tem 6 características fundamentais: é político, inicial, incondicionado, permanente, ilimitado juridicamente e autônomo. É político porque n. Contudo, embora ilimitado juridicamente, o poder constituinte originário deve respeitar valores éticos e sociais da comunidade, conforme defendem autores como Canotilho e Paulo Bonavides. No Brasil, ele é entendido como ilimitado sob a ótica positivista, mas moralmente vinculado aos valores fundamentais da sociedade. Poder Constituinte Derivado. O poder constituinte derivado é o poder de modificar a Constituição já existente. Ele é jurídico, derivado, limitado e condicionado. Divide-se em 3 espécies principais: poder constituinte derivado reformador, poder constituinte derivado decorrente e poder constituinte derivado revisor. O poder reformador é aquele exercido por meio das emendas constitucionais previstas no artigo 60 da Constituição de 1988. O poder decorrente é aquele conferido aos estados para elaborarem suas próprias constituições estaduais. O poder revisor, previsto no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, permitiu uma revisão constitucional 5 anos após a promulgação da Constituição de 1988, com votação unicameral e maioria absoluta, mas sua eficácia já está exaurida desde 1993. Além dessas espécies, a doutrina moderna menciona o poder constituinte difuso ou mutação constitucional, que ocorre quando a mudança no entendimento do texto constitucional sem alteração literal, por interpretação judicial ou prática política consolidada. É importante lembrar que o poder derivado é limitado e subordinado ao originário. Ele não pode abolir as cláusulas pétreas nem ultrapassar as limitações expressas e implícitas do artigo 60 da Constituição. Princípios fundamentais. Os princípios fundamentais estão no título 1º da Constituição de 1988, do artigo 1º ao artigo 4º. Eles representam as escolhas políticas fundamentais feitas pelo Constituinte originário e expressam a essência do Estado brasileiro. Fundamentos da República Federativa do Brasil. Segundo o artigo 1º, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado democrático de direito. Seus fundamentos são 5: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. A soberania significa o poder supremo e independente do Estado, tanto no plano interno quanto no internacional. Internamente, significa que o Estado não se subordina a nenhum outro poder. Externamente, significa que o Estado só se submete a normas internacionais quando manifesta livremente seu consentimento. A cidadania é o direito de parar. O pluralismo político garante a livre manifestação de ideias, a existência de diversos partidos e a convivência pacífica das diferenças ideológicas.
O parágrafo único do artigo 1º estabelece que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Isso consagra a soberania popular e as formas de democracia direta e indireta. A democracia direta se manifesta pelo plebiscito, pelo referendo e pela iniciativa popular de leis. A democracia indireta é a regra e ocorre pela escolha de representantes. Princípio da separação dos poderes. O artigo 2º consagra o princípio da separação dos poderes, determinando que legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos entre si. Esse princípio visa impedir a concentração de poder e adota o sistema de freios e contrapesos, ou checks and balances, no qual cada poder fiscaliza e limita o outro, garantindo equilíbrio e harmonia. Objetivos fundamentais. O artigo 3º define os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Esses objetivos guiam a ação do Estado e expressam sua função social. Princípios das relações internacionais. O artigo 4º estabelece os princípios que regem as relações internacionais do Brasil, como a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, a repulsa ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. Fechamento. A compreensão da aplicabilidade das normas constitucionais, do poder constituinte e dos princípios fundamentais é indispensável para interpretar corretamente o texto da Constituição e resolver questões de prova com segurança. Dominar esses conceitos é essencial para qualquer candidato que busque aprovação em concursos de tribunais de contas, ministérios públicos, procuradorias ou carreiras jurídicas.